Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Namastê. Todos os mundos, ó Arjuna, incluindo o reino, a Loka de Brahman, estão sujeitos ao retorno. Nós já vimos esse conceito. A menos que você compreenda a sua real identidade em mim como eu mesmo, o único Atma que existe, o único existência, consciência de natureza única, somente depois de você atingir esta compreensão, ô filho de Kunti, você não estará mais sujeito ao renascimento. Né? Quem que gosta dessa ideia de não voltar mais para o rala-rala do samsara, os prazeres e dores do mundo? Quem é que fica feliz com essa ideia de se dissolver no oceano de Brahman como Brahman, que não é uma entidade experienciadora? Quem é que gosta? Ninguém gosta não, né? Ah, a Marineia gosta, que bacana. As pessoas, em geral, elas ficam tão habituadas com as experiências delas, né? Mesmo quando são experiências de muita dor, ainda assim elas têm um gancho com a dor e elas não abrem mão da dor. Essa é a dificuldade maior no âmbito das vasanas da humanidade, né? Eles sabem que a vida é uma caixinha de surpresa. Como eu falei no início, nós somos talvez uma minoria muito pequena de pessoas relativamente privilegiadas. Existe aquela classe de pouquíssimas pessoas, milionários, bilionários, né? Aí a classe média que está sendo achatada já há muitas décadas, né? Mas ainda assim nós não somos os pobres pobres, né? Então, a grande maioria são pobres pobres, vivendo muitas necessidades, muitas adversidades, muitas dores, muita carência, né? Então, a pessoa sábia, ela olha para a situação, ela compreende, ela entra em contato com as escrituras e diz, mas quem vai saber o tempo, as circunstâncias do campo, da cultura, das sociedades, que eu vou voltar? Naturalmente, a gente só volta num espaço-tempo que seja realmente em harmonia com a qualidade de nossas vassas. Por exemplo, a Marineia sai deste mundo não autorrealizada, ela ainda é uma alma individual, mas ela processou muita sabedoria, muito conhecimento, e aí o que ocorre? Aí ela chega lá em cima, ela desfruta de uma loca superior, aí Ishvara fala, ok, Mariné, é hora de você descer. Vou, eu não quero descer, eu não quero descer, eu não quero, tem que descer sim. Aí ele bota a Mariné numa fila e fala assim, olha, mas você vai ter que dar um tempo na fila. Ah, mas eu detesto fila, eu sofri tanta fila no Brasil, que lá tinha fila para... Para de reclamar, Mariné. Você vai ficar na fila, por quê? Você é uma alma mais elevada. Eu tenho para mandar você de volta para um outro espaço-tempo que não tenha guerra, que não tenha muita dor, muita dificuldade. Tem que esperar um pouco na fila por alguns milhões de anos até que o Kali Yuga passe, né? Então, nós vamos voltar num espaço-tempo, numa cultura, numa civilização, em sociedades que sejam em harmonia com os nossos méritos espirituais. Então, isso é claro, né? A gente não volta realmente em circunstâncias extremamente adversas, vivendo em pobreza, em miséria, em violência, a menos que as nossas almas individuais elas tenham aquele tipo de qualidade energética, entendeu? Então a gente não precisa ter medo de adversidades muito maiores, uma vez que nós estamos dentro do barco do Vedanta Brasil, porque sabe que agora somente a elevação, o melhoramento que irá nos propiciar um nascimento superior a esse. A menos que a gente venha aqui só para assistir assim, não estejamos fazendo realmente o trabalho nosso, que conta, né? Que é fazer o trabalho de cá. Mas mesmo essa exposição, em cada final de semana, já produz muita sabedoria, tá? Então, por que eu estou falando isso? É porque
As pessoas, em geral, elas não gostam dessa ideia de renascer porque elas estão apegadas às suas experiências, sejam elas de mais prazeres ou mais dores, e muitas pessoas, mesmo que estejam vivendo muitas dores, ainda assim, não, é dói, mas é meu, e eu gosto, e eu não sei viver sem aquilo que é meu. Você entende isso, Marcelo? Hã? Então, a menos que a gente desenvolva um pouco de sabedoria espiritual, a gente começa, então, a desapegar dos nossos parábadas, entendeu? Sejam eles mais dolorosos ou menos dolorosos. A gente não chega. Esse mundo aqui são prazeres, dores, dores, prazeres, prazeres, dores, dores, dores. Eu não quero mais. Ah, mas você vai voltar com mais prazeres. Não, mas eu sei que eu vou gastar os meus prazeres aqui, aí depois vai vir a dor de novo, aí eu tenho que ir de novo. Sabe como é que é? Então, o indivíduo precisa ter já uma maturidade espiritual para compreender o valor do não renascimento. Né? Senão a pessoa diz, não, que papo é esse? Eu quero renascer assim. Eu quero renascer em circunstâncias favoráveis. Perfeito. Então, continue fazendo o seu trabalho espiritual, que você irá renascer em circunstâncias mais favoráveis. Tá? Mas se seu objetivo é o autoconhecimento e moksha, saiba que é o fim do renascimento. Essa é a mensagem das Escrituras. Tá? E mesmo que não seja alguma coisa muito atraente para nós agora, eu estou colocando essa parêntese porque para aqueles que não se sentem muito confortáveis com essa ideia do não renascimento, a gente pode saber que tudo bem, se você não se sente confortável, você irá renascer sim. E você irá renascer em circunstâncias mais favoráveis para o desenvolvimento da maturidade que irá te permitir um desejo. Por quê? Pelo não renascimento. É como a onda do mar não querer realmente assumir a sua realidade como oceano, entendeu? Até que ela desenvolva maturidade e ela fala, não, cansei de ser uma entidade separada, individualizada, eu quero me tornar um como o oceano. Ah, mas aí você não vai ser mais aquela onda que os surfistas, né, exaltam e que, né, falam. Não, você vai ser simplesmente o oceano, em um segundo, né, cheio, inteiro. Não, mas é exatamente isso que eu quero. Cansei da pluralidade, cansei da diversidade, cansei da, da diversidade, pluralidade, dualidade, né? Eu quero simplesmente assumir a minha natureza una como o oceano Purna, o oceano de Brahman, sem nada além de si, né? Ah, mas aí você não vai ser uma individualidade, não vai ser uma separação, uma ondinha. Mas eu cansei de ser ondinha. A ondinha é sempre finita, a ondinha está sempre se comparando com as outras ondas, a ondinha está sempre, né, ali um pouco em aflição a respeito de diminuir ou crescer ou perder o seu status de uma onda grande, uma onda média, uma onda. A problemática do samsara eu consegui compreender, eu sou um estudante do Vedanta Brasil, vejo as coisas claramente, cansei de ser uma ondinha no oceano, quero assumir a minha natureza no oceano. Somente então você será capaz de apreciar os ensinamentos a respeito do não renascimento. Isso é um tema profundo, tá? Eu estou abordando isso, você não vê essa abordagem que eu estou fazendo agora, porque eu vi pessoas, nos meus 10, 12 anos de expositor do Vedanta, eu vi pessoas, né, meio desesperadas com essa história de não renascer. Né? Então, eu sei que existe lá dentro, devido a esse apego que nós temos com as nossas circunstâncias de vida, independentemente do quanto dolorosas, mais dolorosas ou menos dolorosas elas sejam. Então, aqui os céus, até mesmo nas locas de Brahma, você vai ter um bilhete, né? Bilhete não, é uma passagem de ida e volta, de retorno. Então, essas locas celestiais são maravilhosas. Né? E as religiões definem o céu como o paraíso, mas só que as religiões, principalmente as religiões que falam que não existe renascimento e que existe um paraíso que é eterno ou um inferno eterno que é cruel, né? Imagina, você se comporta mal, você tem, né, muito papa,
e você passa por aqui, você não consegue se livrar daquele papa e cultivar um pouco de punha, aí você vai para um outro local, uma loca inferior, que é o oposto do paraíso celestial, e se o paraíso é eterno, o inferno tem que ser eterno. Então, aquela ideia de você vai queimar no fogo do eterno, o fogo do inferno eternamente. Né? Naturalmente, nada disso faz sentido, porque nada é eterno dentro do âmbito de Nitya. Tudo é um constante fluxo de mudança, de início, de meio, enfim. Se você vai numa experiência infernal, naturalmente aquilo ali vai purificar, vai ser esgotada, vai queimar um pouco dos seus papas e você vai ter uma outra oportunidade, porque Nitya é uma ordem na qual nós temos todas as possibilidades em todas as ordens, sejam elas mais densas ou mais sutis. Então, as religiões que eu considero mais rudimentares colocam a eternidade do céu, a eternidade do inferno, né? E o céu como uma coisa maravilhosa, celestial, né? Viver eternamente lá, né? Em companhia dos santos, cantando aleluia, aleluia, aleluia. Então, aquilo ali é uma visão, uma perspectiva que nunca me atraiu muito e que, né, os Vedas dizem que mesmo considerando que essas ordens existam, ela é temporária. Ela não é permanente, é impermanente. Você vai lá e volta. As escrituras nossas dizem que existem 100 céus e 7 infernos abaixo desta ordem física material no planeta dos bárbaros, né? Então, a cada loca superior, mais superior, oferece sempre mais prazeres elevados, melhores. E o mais elevado é o assim chamado Brahmaloka, e Krishna diz que mesmo em Brahmaloka, você ainda assim não obtém satisfação total, segurança total. O chegar em Brahmaloka também se enquadra no campo dos objetivos finitos, o que significa que você pode chegar no Brahmaloka, mas também ter que entrar naquele foguete mágico, né, que vai te trazer de volta para essa divindade física. Ok? Você vai ter que voltar. Aí o Swami faz uma brincadeira e você vai ter que voltar, de repente, aqui para Madras. Madras é Chennai, que antigamente era chamado de Madras. Você acaba tendo que voltar para Madras, ou, de repente, vai para a Etiópia, em circunstâncias muito difíceis lá na Etiópia. Qualquer loca denota localização, espaço, localização no espaço. Então, tudo que esteja dentro do âmbito do espaço e do tempo é o quê? Finito, é limitado. A única coisa além do tempo e do espaço é Deus, a natureza de Deus, a natureza nirguna de Ishvara, também chamado de Brahman, não de Brahma. Brahma é Ishvara, Saguna, Brahman é a distinção na linguagem sânscrita, né? Para diferenciar Saguna Brahman de Nirguna Brahman. Saguna Brahman é Brahma, e Nirguna Brahman é Brahman. Né? Na linguagem vedântica, nós chamamos de Brahman. Existe apenas uma coisa que não está localizado, que é Brahman. Os outros locas, você encontrará todo tipo de entidades, mas todas elas limitadas. E porque é limitado pelo tempo e espaço, se diz que você vai ter que viajar, the traveler, o viajante, a alma individual, né? O corpo sutil, ele viaja através dessas ordens, né, aparentes, para alcançar a sua devida loca, né? Você tem que viajar no âmbito do espaço sutil. Então, o próprio fato de você ter que viajar indica que não é algo que esteja disponível para você aqui. Aí, de novo, ele vai abordar alguma coisa que eu já citei, e o tal do Brahma Loka, será que lá é ilimitado e infinito? Aí ele diz, até mesmo o Brahmaji é finito. Ele não é permanente. Por quê? É Saguna. Tá? Brahmaji é um símbolo de quê? De Saguna Brahman, de Ishvara,
de Saguna e Ishwara, né? Na verdade, Saguna, Ishwara ou Brahmaji são símbolos de Nirguna Brahman. Nirguna Ishwara, ele aparece como o quê? Como Saguna Ishwara, né? Denominado aqui de Brahmaji, a inteligência, o conhecimento supremo dessa entidade, não física, não material, feito de energias extremamente sutis, tal qual Satyabhaguna, que permite a ele ser autoconsciente e consciente de todas as locas, passado, presente e futuro, e todas as leis e princípios que sustentam, que mantêm tudo isso. Então, esse Brahmaji é sinônimo do Criador Ishwara, o Saguna Ishwara, aquele que é a causa inteligente e a causa material deste universo aparente. Este universo aparente não é real, não é permanente, e este Criador é um Criador aparente, que, por sua vez, também não é permanente, não é a verdade absoluta. Portanto, se Brahmaji, ele mesmo, né, não é a fonte de segurança, ele precisa da segurança. Qual é a segurança de Brahmaji? É a sua natureza nirguna Brahman. E ele sabe, porque ele é um ser autoconsciente, consciente de sua natureza absolutamente segura e infinita, como Nirguna Brahman. Brahmaji é autoconsciente e consciente de tudo que existe na ordem aparente chamada Mithya. Então, Brahmaji, como entidade, como criador, ele não tem segurança, porque a única segurança que ele tem é no seu autoconhecimento, no Jnana, o conhecimento da minha natureza Nirguna Atma, Nirguna Brahman. Está ficando tudo claro para vocês? Portanto, a menos que você compreenda a sua natureza Nirguna Atma, Nirguna Brahman, Nirguna Jiva, como queiramos, você estará identificado com o finito e tudo será limitado, temporal e efêmero. Se você vier a mim e compreender a minha natureza Nirguna Atma como idêntica à sua natureza Jiva Atma, como idêntica à natureza Paramatma, é o mesmo Atma, o Atma não dual, se você vier a mim e compreender tudo isso, você saberá que não existe loca que irá te oferecer segurança e satisfação e pacificação. Porque tudo que existe dentro do tempo e do espaço é finito e limitado. Por que tudo que existe no âmbito de espaço e tempo é limitado? Porque se é dentro de um processo temporal, a gente sabe que tudo que existe dentro do âmbito da temporalidade tem um início, meio e fim. Então, ele é limitado por quê? Pelo início, meio e fim. Pela mortalidade, pela impermanência, pela não eternidade, porque ela nasceu dentro do âmbito do espaço, viveu, existiu e terminou dentro do âmbito do espaço, do tempo. E do espaço? Né? O espaço é a mesma coisa. Eu quero encontrar Brahmaji. Você tem que fazer uma viagem esotérica, mística, que requer um desenvolvimento de poderes, yoga, isso e aquilo. Não, deixa para lá, eu sou uma pessoa comum, eu não quero coisas esotéricas. Eu queria ter a possibilidade, de vez em quando, de visitar meu filho lá em Orlando, nos Estados Unidos, né? Eu gostaria de ter o poder de fechar os olhos, pensar e me encontrar lá. Não, você tem a limitação do espaço, você tem que tomar um avião e viajar até chegar lá. Então, tudo que existe dentro do espaço é limitado pelas distâncias espaciais e tudo aquilo que existe no tempo também é limitado pela impermanência de tudo aquilo que é temporal, significando dizer que aparece, permanece e desaparece. Claro? Mas depois de atingir a mim, ó Arjuna, você não terá mais renascimento. Não há dúvida de que o infinito se torne finito novamente, portanto, só isso lhe dará segurança permanente. Então, aqui diz Krishna, isso não existe nenhuma dúvida. A segurança permanente somente é possível através da compreensão de sua natureza Nirguna Atma. O Atma não dual, o ser não dual, consciência não dual,
a única realidade, Satchitananda, não dual. Ananda significa não dual, um sem um segundo, a única fonte de segurança permanente, de paz, de relaxamento e de não renascimento. O verso seguinte: aquelas pessoas que estão familiarizadas com o dia e a noite sabem que o dia de Brahman dura até 1000 Kata Yugas e a noite de Brahman até outros 1000 Kata Yugas, né? Então, a noite parece que dura mais ou menos, eu não lembro bem, como eu mencionei na aula passada, quais são aspectos dos ensinamentos védicos que são não relevantes para a autoinvestigação e autoconhecimento, por respeito ao Bhagavad Gita, que abrange um pouco desses conceitos informativos, esotéricos, que não são relevantes, a gente passa por eles, dedicando a devida importância segundo os meus critérios, segundo os meus julgamentos como professor do Vedanta Brasil. Tá? Não fiquem presos em nada disso, porque nada disso é realmente relevante no que traz a autoinvestigação a respeito da real natureza do eu, a real natureza do ser que nós somos, da consciência que nós somos, que é Satchitananda. A longevidade de Brahmaji é discutida aqui, ele dura muitos yugas, né? Katu yugas. Nós já fizemos a diferenciação entre Brahman e Brahmaji. Brahman é além do espaço, portanto, não existe espaço, não existe tempo, não existe localização e temporalidade, mas quando Maya sobrepõe as suas gunas, ele cria essas divindades como o Criador, né, os símbolos do Criador, e aí aquilo que é o ilimitado Brahman se torna o limitado Saguna Brahman ou Brahmanji. Né? Então, em sânscrito, essas duas palavras, Brahma ou Brahman, se referem a Saguna ou Nirguna Brahman, nós já vimos isso. E aqui o Swami viaja mais ainda nesses temas menos relevantes, falando, segundo os especialistas védicos, né, que estudam essas coisas que ocorrem nos Vedas, não nos Upanishads, que falam sobre o tempo que existe para cada Katu Yugas, né? Então, existem milhões, 432 mil anos, cálculos de escrituras, Kali Yuga, 432 anos constituem Kali Yuga até o quarto. Então, tudo isso, né? E diz que o dobro da duração é o Dvaparam Yuga, que são 864 mil anos. E sem dizer que tem um período que Maia, ele cansa de tudo isso, entendeu? Ele falou, nossa, cansei, agora eu vou tirar uma soneca. Aí ele vai dormir por alguns bilhões de anos também. E se vocês estiverem interessados, leiam um pouco disso. Então, qual seria a idade atual de Brahman? Se diz nos Vedas, nos dias de hoje, no Brahman, Brahmaji, o criação, nós estamos falando do universo, do Lion atual, a criação, a manifestação, a projeção aparente atual, que requer um criador, aquele que projetou, Brahmaji projetou isso através do poder de Maya. Esta ordem, este universo, esse cosmos atual, qual é a idade desse cosmos? Porque a idade desse cosmos atual, o manifesto, é a idade de Brahmaji. Qual é a idade de Brahmaji? Né? Aí ele diz que ele está nos 51 anos, né? Mas é numa escala de tempo diferente, e aqui ele determinou que ele vai morrer mais ou menos com 6 anos. Então, esse universo, esse cosmos, está mais ou menos na metade do seu percurso de existência aparente, né? Então, é como se Brahmaji estivesse começando a experimentar alguns cabelos grisalhos ou algumas perdas de cabelos, como aconteceu com Marcelo.
Então, segundo esses cálculos, talvez a gente esteja no 27 ou 28, Kata Yuga, 28º Kali Yuga e tudo isso aí, né? Para quem gosta de curiosidades, é um prato cheio, mas nada disso é realmente importante. Então, ele faz a conversão, segundo os especialistas desses tópicos dos Vedas, né? A conversão de 100.000 Kata Yuga de Brahman significa 12 horas de Brahmanji. Quem é que fala de tudo isso? Quem é que discute essas coisas? Quem é que sabe de tudo isso? São aquelas pessoas que são obcecadas e familiarizadas com esses aspectos esotéricos dos Vedas. São pessoas não autorrealizadas, são pessoas presas, né, nesse tipo de tópico e elas propagam isso interpretando, estudando e analisando aquilo que foi dito nos Vedas. Mas para os Vedas diziam isso para quê? Para os estudantes espirituais júniores. Aqueles estudantes espirituais júniores que sabem, existe um Criador, existe. Ele criou mesmo? Criou. No final a gente vai dizer que não criou nada, que não existe nada. Ele criou sim. E criou como? E quanto tempo essa duração dessa criação? E como é que tem essas passagens que dizem que fica melhor, fica ruim de novo? Aí, para essas pessoas extremamente curiosas, perdidas nessa curiosidade humana, essas explicações vêm para os estudantes extremamente júniores, tá? O verso 18: na chegada do dia de Brahma, Brahmaji nasceu junto com o universo nasce a partir do poder de Brahmaji em associação com Maya. Todos os seres manifestos emergem do não manifesto, de novo, tá? Eles emergem aonde? Da semente do universo, que é o corpo causal macrocosmo de Brahman, de Maya Brahman, né? Numa outra linguagem, eles emergem de Mayaji, né? Do Super Maya. Né? De Super Maya, o Criador, a criatura e a criação emerge da onde? Do não manifesto, da sua condição potencial, semente. Ninguém sabe como Maya Ishwara faz essa miragem aparecer, mas o importante é que nós estamos aqui para seguir a lógica apresentada nos ensinamentos do Vedanta e dos Upanishads, que estabelecem que esta ordem aparente é simplesmente uma ordem aparente, tal qual uma miragem aparente, tal qual o céu azul, o arco-íris aparente, todas essas coisas, elas são fenômenos que aparecem e desaparecem num fluxo constante de mudança, elas não representam realidade, a única realidade é a luz da consciência na qual essas projeções ocorrem. Eu sou essa luz, eu sou Nirguna Atma, Nirguna Brahman. Na chegada do dia de Brahman, o universo, o cosmos aparece com todos os seres que são manifestos, que emergindo do não manifesto, e aí depois de bilhões, trilhões de anos na nossa escala de tempo, Maia parece que se cansa de tudo. A gente sabe que o tempo é relativo. A gente sabe que numa subordem dentro do âmbito de Mitya, a subordem de realidade chamada o estado do sonho, o Jiva Atma faz experiências que nesta ordem temporal representariam diversos anos, ele faz em 1, 2, 3, 5 minutos. Né? Então, tempo é relativo até mesmo dentro do âmbito do estado de vigília, porque se a gente estiver curtindo um prazer, uma satisfação, uma paz, né? Essa coisa parece passar rápido, mas se a gente estiver sofrendo uma dor firme, forte, física ou psicológica, o tempo parece não passar. Então, existe uma relação, a relação depende do quê? Do observador, do experienciador, a capacidade, a qualidade da mente do experienciador irá projetar uma escala temporal, né? E a qualidade da mente do sonhador é diferente da qualidade da mente do desperto. O campo de experiência do sonhador é diferente, é mais sutil,
Portanto, o tempo é relativo. Então, é normal que o tempo, aqui denominado como o tempo do Lion, a manifestação do universo, né, ele apareça, né, num dia e depois de noite. Maya e Shwara se cansam de tudo isso, eles recolhem todo mundo para dormir na semente deste universo, e assim Jagata, Jiva e Ishwara se fundem em quem? Em Maya, mais tecnicamente, corretamente dito. Se fundem de volta, se recolhem novamente em Maya, ok? Tudo se funde de volta naquilo que é o não manifesto, que é Maya, Prakriti de Maya. Então, o que acontece durante o dia e a noite de Brahmaji? Krishna quer ressaltar que é muito semelhante ao nosso dia e à nossa noite. Aí sim, essa é uma analogia, um paralelo importante, já que a gente quer olhar um pouco, né, essas escalas de tempos distintas, como eu já falei aqui, existem as escalas de tempo, elas são distintas e dependem da perspectiva do observador. Quando o nosso dia começa, então o nosso mundo de interação também começa. Então é o quê? É o Laya do Jivatma que ocorre a cada dia, né? O surgimento, né, da minha ordem, da minha realidade como Vishwa, né, como desperto, interagindo com o meu mundo, o meu meio ambiente. Então, a minha interação, o meu campo de interação inicia quando eu abro os olhos e me lembro, eu sou e eu estou aqui. Aí os outros pensamentos, eles seguem, né? Iniciamos nossas atividades, nós queremos desenvolver mais experiências, mais sabedoria, experimentaremos emoções boas e menos boas, estaremos vivendo dentro do espaço-tempo, experimentando os nossos parábadas, né? A gente vai fazendo isso. Por quanto tempo? 50, 60, 70, 80, 90, e algumas pessoas até 100. Então, eu sou limitado pelo tempo, sou limitado pelo espaço, e todo dia de manhã, de noite, o mundo desaparece para mim, e todo dia de manhã o mundo aparece para mim. A mim quem? Eu, o Jivatma. Agora imagina da perspectiva de Ishwara, Maya Ishwara. O universo aparece todo dia de manhã, numa escala diferente. Puf, todos os seres vivos, todo o universo físico material surgem daquela semente de sono profundo de Maya Ishwara, de Maya mais especificamente, porque Ishwara nasce do despertar de Maya, né? Então, é muito simples você traçar um paralelo e ver que, sim, naturalmente tudo isso faz sentido, mas não é realmente relevante. Portanto, o meu Lion inicia quando eu acordo de manhã, e o meu Pralaya inicia de noite, quando eu fecho os olhos e entro no estado de sono. É assim? Nós experimentamos Pralaya e Maya a cada ciclo de 24 horas. Né? Aqueles que não experimentam Pralaya, né, eles acabam enlouquecendo, porque as pessoas que não conseguem dormir, elas enlouquecem, literalmente. Assim dizem, né? Os cientistas. Todo o meu mundo pessoal de dualidade, diversidade, pluralidade está resolvido, né, dentro de mim mesmo. Como assim? No meu, no meu prana jiva, no meu estado mental do acordado, no meu estado do sono profundo. Todo o meu mundo, toda a minha experiência é resolvida. O espaço dessa e o kala, o tempo, são resolvidos. A dualidade é resolvida, a pluralidade é resolvida, as pessoas, as coisas desaparecem, são resolvidas. Todas as emoções, boas e ruins, prazerosas e dolorosas, são resolvidas. Né? É por isso que chamamos de Nirvikalpaka Avastha. É um estado no qual a mente não possui nenhuma sakalpa, nenhuma variação devido, né, produzida os gunas de Maya. É um estágio de nirvikalpa, livre de sakalpa.
É um estado indiferenciado, onde não existe pluralidade, não existe diversidade. A única diferença é que quando eu vou dormir, somente o meu mundo desaparece. E quando o Maia resolve de dormir, ele recolhe todos os Jivatmas, não importa o que estejamos fazendo. Shwara vai lá de, opa, aí pessoal, ó, é agora, vamos nessa, vou dormir, pum, ele recolhe todo mundo, né? Esse é o conceito. Para outras pessoas que estão acordadas, o mundo continua quando eu me recolho no estado causal, a transação continua. Mas no caso de Maya Brahmaji, isso não acontece no nível macro. Quando eles resolvem dormir, todo mundo se dissolve na condição potencial ou semente deste cosmos. Quando Brahmaji dorme, isso é chamado de Pralaya, o sono absoluto, né? Macro. Quando eu durmo, é micro laya, que é chamado de simplesmente de laya. Macro significa pralaya, e o que você quer dizer com pralaya não é o meu mundo subjetivo que resolve, é o universo, o cosmos como um todo. Por quê? Quando Brahmaji ou Ishvara dorme, Brahmaji ou Ishvara, o Criador, quando ele dorme naturalmente, a criatura e a criação dormem junto com ele, eles aparecem junto com ele, porque ele não estando presente, não existe modo para que esta criação seja sustentada por todas as suas leis e princípios. Então, tudo é recolhido. Tudo volta para a condição não manifesta. Exatamente como no caso do sono do indivíduo, no meu mundo privado, o meu estado, o meu meio ambiente, o meu mundo físico e material não foi destruído. Por quê? Porque o Jiva ele tem duas realidades. Ele vive a realidade que é a projeção de Maheshwara, que só é recolhida quando Maheshwara vão dormir. Essa realidade é chamada de o quê? De Pratibhasika. Né? Não, Vyavaharika Satyam. Vyavaharika Satya é projetado por Maheshwara e ele só vai recolher aquilo quando ele cansar, depois de trilhões de anos, na nossa escala de tempo. Mas no caso do Jiva, ele também possui um sono profundo, no qual ele recolhe tudo aquilo que existe em termos de memória, de sentimentos, emoções, transações, tudo aquilo é recolhido diariamente, toda vez que nós entramos no nosso micro pralaya, que é o sono profundo, né? E quando nós acordamos, tudo aparece de volta. Então, o mundo ao nosso redor, que é parte da projeção de Maheshwara, ele não é destruído naturalmente. Somente o meu mundo pessoal, subjetivo, que é o meu pratibhasika, né? A minha experiência subjetiva, é que é destruída porque ela aparece durante o sono através dos sonhos, né? Quando eu vou dormir, o meu mundo particular, a minha experiência não é destruída, mas ela permanece inativa e aparece até mesmo nos sonhos, durante o sono, né? As sementes do mundo estão ali, às vezes elas se projetam no sonho, né? Elas se recolhem no sono. Então, o mundo físico-material, ele foi destruído temporariamente porque o Jiva Atma não tem o poder de projetar esse mundo físico-material, o Vyavaharika, naturalmente, portanto, ele não tem o poder de destruir o Vyavaharika, né? Ele simplesmente projeta subjetividade, ou compreensão, experiência e interpretação, né? E isso sim é destruído na hora do sono profundo, né? As nossas preocupações, né? A nossa ansiedade, os nossos medos, tudo aquilo vai dormir durante o sono, por isso que o sono é tão importante. Do mesmo modo, durante o sono de Maya, ou Brahmaji, como queiramos, toda a criação vai para a condição do Avyakta Avastha, estado não manifesto, estado causal, estado semente, estado potencial. Tá? Isso é o que é dito aqui.
olhe primeiro para a segunda linha, quando a noite de Brahmanji chegar, todos esses indivíduos serão resolvidos em Brahmaji, em Maya Brahmaji. Se fundem em que condições? Em condição não manifesta, em condição semente. E isso é interessante porque o paralelo científico está aqui para sustentar essas declarações védicas que existem desde o início dos tempos. Né? Esses ensinamentos védicos não foram revelados recentemente, 5, 10, 15, 25 mil, eles existem embutidos na manifestação. Então, cientificamente já se sabe que a matéria, ela jamais pode ser realmente destruída, ela pode ser convertida em matéria sutil. A matéria física pode ser convertida, né, transformada em matéria sutil. Matéria sutil nada mais é do que esse estado não manifesto, a Vyakata Avastha, é não manifesto, é ali como a energia mais sutil, que é o Prakriti de Maya, no qual Ishvara, Jiva e Jagata emergem novamente depois que Maya e Brahmaji despertam mais uma vez, ciclicamente. Tudo é convertido em termos de energia, e se nós considerarmos Deus como Saguna Deus é energia. O mundo existe dentro do âmbito de Saguna Deus, Saguna Criador. O mundo existe dentro, quando Deus, Saguna Deus se recolhe, o mundo se recolhe, os jivas se recolhem, mas nada é realmente destruído, porque energia, seja ela sutil ou densa, ela não pode ser destruída, ela só pode ser transformada. Então, o universo, o cosmos manifesto, que é energia projetada, densificada, grossificada, ela se recolhe de volta em sua condição extremamente sutil, como energia extremamente sutil. Matéria é energia com vibração diferente, né? Como se diz, esqueci a expressão. E ela simplesmente ela não é destruída, ela é transformada ou convertida da condição visível para a condição invisível. Aí ele apresenta mais uma vez a água. A água se apresenta em condição líquida. Líquida, ela pode ser convertida em gelo, pode ser convertida em vapor, né? Mas ela jamais é destruída, né? A gente pensa, porra, o que aconteceu com a água? Nossa, queimei mais uma panela, estava fazendo chá, aí fui para o meu escritório, comecei a estudar o Vedanta, esqueci, né? Comecei a dar aula, aí queimei mais um pote, aí tem que jogar fora o pote para ninguém saber que eu queimei um outro pote. Mas a água não foi destruída, a água foi simplesmente, né, vaporizada. E aí, essa energia extremamente sutil, né, como o vapor, a vaporização da água, do oceano e dos rios, dos lagos, ela vai constituir nuvens, e quando chegar um dia, essas nuvens irão precipitar novamente como água, em sua condição manifesta. Então, o invisível, o mais sutil, se torna mais denso, o invisível se torna visível. Este é o processo constante que nós testemunhamos no âmbito de Mitya, né? No qual nada é destruído, mas tudo é constantemente convertido, transformado de matéria manifesta a matéria potencial. Do não manifesto, novamente, se torna um manifesto. Assim, este mundo aparente, né, projetado por um poder de Maya, por uma entidade aparente chamada Criador, Ishvara, segue em uma forma cíclica de manifestação e recolhimento da manifestação. Manifestação e não manifestação, tudo dentro do âmbito do aparente. Expansão e contração, evolução e involução, como queiramos, como o nosso coração dizendo, lub, buk, 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 todo o universo continua eternamente nesta forma cíclica. Ok? Então vamos passar para o próximo
texto, que é uma continuação, do verso 15 deste capítulo até este verso 20, até o 22, que compreende, né, o que nós veremos neste arquivo. Krishna começa a fazer uma comparação de dois tipos de objetivos humanos, os objetivos finitos e limitados e os infinitos e ilimitados, né? As coisas ordinárias, físicas, materiais, as coisas religiosas, tal qual punha espiritual, né? E os objetivos ilimitados, que são os objetivos daqueles que buscam o, o autoconhecimento e a libertação do samsara, né? Nas escrituras, se falam de atividades seculares, mundanas, ordinárias e religiosas. Ambas essas atividades, né, quando ela fala de atividades seculares e religiosas aqui se refere a karmas. E o karmas aqui são ações religiosas que envolvem rituais, que envolvem, né, mantras, repetição de mantras, ou até mesmo rituais puramente físicos, né? Tudo isso irá produzir resultados limitados e finitos, como punha espiritual. E existe um outro grupo de buscadores espirituais, né, que quer buscar outro objetivo, que é denominado através daquilo que nós dizemos ser Niskama Upasana. Relembrando que seja Sakama e Niskama Upasana. Sakama Upasana, ele quer objetivos seculares, materiais, mundanos, né? E o Niskama Upasaka, ele quer compreender Deus, porque compreendendo Deus, ele sabe que ele irá obter o punha mais elevado, que é o que? Crescimento, elevação espiritual, melhoramento espiritual, purificação espiritual. O objetivo do Niskama Upasaka é semelhante ao objetivo do Karma Yoga, né? Só que o Karma Yoga, ele abrange o Upasana, mas ele não se limita com o Upasana, porque eu considero o Karma Yoga uma sadhana superior ao Upasana, a meditação sobre a natureza saguna de Brahman. Nós entraremos nesses detalhes amanhã, provavelmente. Krishna quer salientar que Karma Pala, o resultado de ação, é sempre finito. E que o Upasana Pala, resultado da meditação sobre o Senhor, pode ser o infinito. Para que o Upasana Pala, o resultado da meditação do Senhor, seja infinito, esse Upasaka, ele deve abandonar a meditação da natureza saguna de Brahman e passar para a meditação da natureza nirguna de Brahman, porque somente assim ele obterá um resultado infinito. Vocês compreendem? Então, o Upasana-pala, cujo resultado é infinito, é o Nididhyasana do Vedanta. Eu estou meditando na natureza de Nirguna Brahman sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads. Tá? Você deve lembrar, ao longo deste capítulo, que Yana é deixado de lado durante o capítulo 8. Então, aqui ele fala sobre o resultado infinito, mas no capítulo 8, ele não está falando tanto do Nididhyasana, ele está comparando somente o buscador religioso do buscador espiritual. O espiritual, eu gosto de me referir àquele que está buscando realmente uma elevação espiritual. E o buscador religioso, ele quer segurança, proteção e favorecimentos do Criador. Tá? Então, Sakama e Niskama Upasaka, né? O buscador espiritual. Você deve lembrar, ao longo desse capítulo, que o autoconhecimento e mosca não foi tocado, foi deixado de lado. Por quê? Porque aqui o objetivo do Krishna, Guru, é fazer um estudo comparativo entre Yana e qualquer outro tipo de sadhana. O estudo comparativo é apenas aqui, ele não quer fazer uma comparação entre Yana Yoga e Karma Yoga, no sentido, porque aqui o Karma Yoga não é nem mesmo o Karma Yoga vedântico, mas é
os karmis religiosos que fazem muitas práticas ritualísticas, né, cerimoniais, etc., aquilo ali vai ser comparado com os upasakas, são aqueles que se relacionam com o aspecto saguna e shwara, mas através da contemplação, estudo na natureza de saguna e shwara, através das divindades e deidades, entendeu? Então, são duas coisas distintas. Uma coisa é o yana, que não é abordado aqui, outra coisa é o Karma Yoga, que não é realmente abordado aqui, porque quase tudo que vai ser dito aqui se refere ao quê? Ao karmis espirituais, tá? Que fazem ações cerimoniais, verbais, físicas, ritualísticas, para obter punya espiritual, punya religioso espiritual. E aqueles que já não fazem todos esses rituais, eles fazem o quê? Eles contemplam na natureza de Saguna e Shwara para desenvolver as qualificações necessárias para que ele possa passar para o Yana Yoga e buscar a compreensão da natureza Nirguna de Shwara. Ficou claro? Não estamos fazendo um estudo comparativo entre Yana, o Yana Yoga, e outros sadhakas. O estudo comparativo é apenas entre karma e upasana, ação e meditação. Upasana é meditação, a meditação requer um objeto de meditação. Para que nós sejamos buscadores religiosos e espirituais, esse objeto de meditação precisa ser um símbolo do Criador, um símbolo de Saguna, Ishvara, né? Então, o Pasaka é meditar num símbolo. E esta meditação vai fazer de modo que as qualidades dessa deidade, dessa divindade, possam transpirar para mim e desenvolver uma capacidade de foco, né, muito necessária para que possamos entrar no Nididhyasana Vedântico, que é sim uma meditação, contemplação, mas não na natureza Saguna, mas Nirguna de Ishvara. Okay? Agora, o estudo comparativo é apenas entre os karmis que fazem rituais e cerimônias religiosas e aqueles que fazem meditações usando os símbolos das suas divindades, ou até mesmo a palavra Om, como nós vimos, né? Que também são símbolos deste Criador, em sua natureza colorida por Guna, Sattva Guna, conhecimento. Krishna quer estabelecer que se alguém tiver que escolher entre ações e seus resultados, qual é o resultado de uma ação? Né? Seja ela reverencial, seja ela cerimonial, ou como se chama a outra expressão? Ritualística, né? Qualquer desses pujas que as pessoas fazem na Índia, né? De toda parte, todo tipo, muitas vezes puramente físico, muitas vezes verbais, são ações, 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 ações. Ações irão produzir um resultado. O resultado será o quê? O resultado será uma experiência mais agradável, né? Uma experiência de mais segurança ou de mais prosperidade. Né? Ele está querendo o quê? Favorecimentos por parte de Ishvara, lembrando, repetindo os mantras, etc., etc. São ações verbais, ações físicas. O Passana já é uma sadhana de uma diferença de natureza totalmente diferente. E é claro que o Upasaka, aquele que medita, né, aquele que medita, digamos assim, na natureza Saguna de Brahman, utilizando um símbolo de Saguna Brahman, seja ele Krishna, eu medito em Krishna, medito em Krishna, medito em Krishna, sem pedir nada que seja mundano a Krishna, eu estou desenvolvendo qualificação, purificação, refinamento mental e espiritual. Eu sou um Niskama Upasaka, né? Eu não sou um fazedor de rituais para obter favorecimentos e proteção e seguranças, melhoramentos mundanos. Eu sou um Upasaka, eu estou fazendo meditação na natureza. Qual é o resultado deste Upasaka? O Pala, o resultado é o quê? É muito superior aos resultados das ações, que querem favorecimentos de um ponto de vista mais mundano, porque agora a minha meditação, seja ele o meu
Krishna ou Vishnu, ou qualquer que seja a deidade ou divindade, o meu objetivo ali é o quê? Desenvolvimento de purificação, de pureza, de refinamento, de foco, etc, etc. É muito superior o Palam do Passaca. Mas esses fazedores de ações não são os Karma Yogi, porque o Karma Yogi, ele pode parecer um fazedor de ação, mas o Karma Yogi não é um fazedor de ação. Tá? Essa distinção é importante. O Karma Yogi não é ali, ele converteu todas as ações decorrentes da sua interação com o seu meio ambiente, devido aos seus karmas pessoais, as suas ações, ele converteu essas ações numa sadhana muito elevada, muito sutil, né? Que não tem nada a ver com as ações dos pujas, mas é simplesmente através das minhas ações, eu estou dedicando as ações ao Criador, eu compreendi o Criador em sua forma mais elevada, que é conhecimento, sabedoria total de tudo, eu tenho reverência e muita gratidão por esse Criador, eu não fico pedindo favorecimento, eu simplesmente dou de volta a minha gratidão, a minha reverência, as minhas ações, dedicando a ele, respeitando as suas leis e recebendo qualquer que seja o resultado como prasada, de novo, com muita gratidão no meu coração. O Karma Yogi não é um fazedor de ação, é aquele que converteu todas as ações numa sadhana espiritual, que é uma das mais elevadas e refinadas antes do Nididhyasana. Você compreende, Marcelo, essa distinção? Portanto, o estudo comparativo é entre os karmas e a medição, contemplação num símbolo de Saguna Brahman. Krishna quer estabelecer, se você quer escolher entre fazer ações ritualísticas, pujas, físicos e mentais e verbais, blá, 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 e se você puder escolher entre aquele tipo de atividade religiosa e esse tipo de atividade contemplativa, meditativa, né, usando um símbolo de Nirguna Brahman como uma deidade colorida pelos sagunas, os gunas de Maya, saiba que a meditação nesses símbolos são superiores às ações físicas e verbais que vocês fazem em todos os seus pujas, em todos os seus rituais. Se é uma sadhana superior, o Palam, que é o resultado, só pode ser muito superior. E qual é esse Palam? Esse Palam é o quê? Refinamento, purificação e elevação espiritual. Tá? Existe alguma coisa superior a isso? Não existe favorecimento mundano que possa se comparar com aquilo que é o melhoramento do meu complexo corpo, mente e sentidos, porque é o meu instrumento primário através do qual eu posso encontrar paz, felicidade e harmonia nesse mundo, ou eu posso encontrar sofrimento, dor, vai depender da qualidade do meu complexo corpo, mente e sentidos. Quanto mais sábio eu seja, mais eu vou aprender a amar o milagre da vida. Quanto menos desenvolvido eu seja, mais eu permaneço fazendo práticas religiosas, ritualísticas, pujas, isso e aquilo, querendo proteção e favorecimentos. Né? Portanto, saibam que a meditação é superior às ações ritualísticas e saiba que os resultados das meditações são muito superiores aos resultados de todos esses pujas cerimoniais ritualísticos. Se você fosse passar um tempo em Tiruvannamalai, você ia conhecer o universo de práticas karmizes religiosas que envolvem verbalizações e ações físicas para produzir um resultado que é inferior ao resultado da meditação, contemplação, que é obtida através da prática do Karma Yoga, porque o Karma Yoga ele vai educar a sua mente a quê? A permanecer focado no objeto, que é tudo isso é somente Saguna Brahman, tudo isso é Ishvara, e veja o modo qual ele se expressa através da manifestação desse universo. A beleza, a inteligência, a estrutura deste campo, tudo isso é este Criador. Eu sou parte integrante da criação
e eu tenho o meu amor, minha gratidão, minha reverência por esse Criador, eu estou desenvolvendo uma mente meditativa sem precisar de abandonar as minhas interações com o dia a dia. Nada se compara com o Karma Yoga do Vedanta como preparação para o Yana Yoga do Vedanta, sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads. Ok? Então, nós ficamos por aqui, nós retornamos amanhã no mesmo horário, dando continuidade a esse texto, esclarecendo ainda mais essas pequenas nuances, tá? Para que a gente não fique confuso com essas coisas, essas denominações que às vezes são confusas, tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste.